Meus amores, bem-vindos, bem-vindas a essa análise da semana, tentando entender quais são nossas tarefas que fazem jus ao fluxo e o andar dos astros no céu. Esse é o trabalho da astrologia. E a gente começa falando sempre da fase da Lua. Ela vai acontecer na quarta-feira, é uma Lua nova, significa que ainda a gente está até quarta-feira com a influência da Lua, que foi na semana passada uma Lua cheia. Então até quarta-feira é hora de tentarmos equilibrar os pratinhos da balança e colher os frutos do que foi plantado. Momento de plenitude, em que a gente tem a possibilidade de equilibrar a nossa vida prática, de trabalho, de produtividade, com a nossa vida emocional, afetiva e familiar. Então, trabalho e casa, eu acho que é uma coisa importante da gente pensar nesse sentido, né? Produzir, ter os pés no chão, materializar e, ao mesmo tempo, nutrir aquilo que é da ordem da subjetividade e dos afetos. Então, e a Lua nova dessa semana, ela acontece no signo de Capricórnio, né? Então, vamos lá. Agora é uma semana extremamente importante para a gente começar um ciclo de construção. Construção de novos projetos, de alguma coisa que precisa dar andamento. É a hora da semeadura, você lança sementes para que elas possam crescer e se desenvolver. E elas serão nutridas a partir da lua crescente na próxima semana. Então, até a metade da semana que vem, é a hora de cultivar as nossas sementes que pedem por nascer. A lua nova é o sinal do nascimento, é quando vem a vida, quando a vida chega, tudo começa a começar tudo de novo. E o signo de Capricórnio é o cumprimento das tarefas que nós nos propusemos a fazer, a subida da nossa montanha, a busca pelas realizações que tanto podem ter a ver com o trabalho, porque o trabalho é importante do ponto de vista de um signo de terra, mas com qualquer outro trabalho de autoconhecimento, trabalho de fortalecimento e amadurecimento de nossas relações. Então, é um tempo importante para fazer jus a tudo que está amadurecido na gente. E o que não está na hora de ficar. Essa é a lua nova no signo de Capricórnio. A semana, ela começa com um aspecto interessante de Mercúrio. Mercúrio vai fazer uma conjunção com Júpiter, vai ficar juntinho com Júpiter, que significa que a palavra ela ganha uma envergadura, ela se agiganta e ela se torna um instrumento importante para que a gente possa transmitir aquilo que nós acreditamos. Júpiter tem a ver com os propósitos, com nossas crenças, com aquilo que guia a nossa ética, sabe? Aquilo que faz com que a gente, de fato, mantenha firmes os nossos princípios. Então, é hora de falar sobre eles. A questão é que ele vem acompanhado de um aspecto tenso com Urano, que a coisa sai um pouquinho atrapalhada. Quer dizer, por um lado, isso pode aumentar o nosso radicalismo em relação às nossas opiniões, em relação àquilo que a mente é muito obsessiva, e ela fica muito tensa na hora de colocar, pode radicalizar. O outro aspecto importante, quer dizer, claro, que então tem que ter uma certa medida para isso, que também radicalizar gera ruptura, gera dificuldade de fazer entender. Se a ideia é que a gente possa transmitir aquilo que a gente acredita, que isso seja numa boa, e não de uma forma atravessada, né? O outro aspecto desse trânsito é que é hora de dar uma sacudida na cabeça também. A gente fica lá, sabe, sempre acreditando nas mesmas coisas, falando a mesma história. O disco não muda, sabe? Vira o disco é do meu tempo, né, gente? Que loucura. Muda a música, vamos se falar. Mas, enfim, era bonitinho que a gente vira ao lado do disco, né? E poder, sabe, tocar outra coisa e pensar que nem tudo que a gente acredita vai ficar o tempo todo sendo verdade. Então, tem que dar uma sacudida aí na nossa mente para que ela fique mais atualizada. Essa é a ideia do aspecto do Mercúrio com Saturno. Do Mercúrio com Urano. Aí vem um aspecto tenso de Marte com Saturno. Esse período, a tensão e a agressividade, ela fica ali na bordinha do limite. Quando não, ela passa do ponto. E no que passa do ponto, sabe, ali a coisa fica ruim, fica difícil.
Porque assim, ou a gente se deixa agredir, não impõe limite, não sabe dizer um chega, não, peraí, para agora, ou a gente vai à frente e também atropela quem ou o que estiver na nossa frente. Então, o importante é o seguinte, agir dentro dos limites, impor alguma coisa, quer dizer, você se fazer valer na sua vontade, sempre dentro dos limites que não gerem nenhum tipo de situação constrangedora ou uma situação que possa ser destrutiva. A gente está mais explosivo e ao mesmo tempo está mais alvo, sabe? Está mais alvo e mais ação agressiva. Então, a ideia é a seguinte, a tarefa da semana, não entrar em rota de colisão, não vale a pena. Mas não é tirar o time de campo, porque é importante que a gente saiba lutar pelo que é nosso, desde que a gente não quebre o que a gente sempre está buscando, aquilo que a gente tanto está buscando, certo? Então, isso é o aspecto de Marte com Saturno. Para aliviar, temos uma Vênus em trígono com Urano, também no meio da semana, que aí o divertido é poder curtir a vida de uma maneira mais amena, conhecer pessoas novas. E aí sim, esse aspecto ajuda a gente a mudar a música, mudar o tom, sabe? Não entrar no clima da competição, não entrar no clima da briga, né, da disputa, mas saber colocar o que se pensa, fazer valer a nossa vontade e, ao mesmo tempo, ter espaço livre para que possa haver uma troca boa de amor, de afeto com as pessoas. E no final da semana, aí nós estamos já para o final da semana, o Sol faz uma conjunção com Plutão, que é uma hora de fazer limpeza profunda mesmo, tomar consciência de que existem trevas e que existem sombras, e que nessas sombras existe um poder absurdo, é um poder de transformação muito grande. Então, se alguma coisa precisa ser transformada, é que a gente primeiro mergulhe dentro da gente, para poder mudar o olhar que a gente tem para a vida. Esse aspecto nos coloca muito em contato com a nossa impotência. A gente quer mudar um monte de coisa no mundo, mas não consegue mudar o olhar para nada. A gente quer que as coisas mudem, mas a gente não muda. Então, é hora de olhar com outros olhos e tentar fazer essa limpeza grande. Semana bem cheia, tá? No meio da semana, a gente vai ter uma mudança de direção de Urano, que ele sai de uma fase retrógrada e entra numa fase direta. Então, o retrógrado virou uma coisa muito famosa, mas Urano leva muito tempo o retrógrado, depois muito tempo direto. Então, é só um marco no meio da semana mudar, como eu falei antes, facilita mudar essa direção. Para o novo, para abrir a mente, as coisas evoluírem. A gente está pensando e querendo tanto que o mundo mude. A relação direto e retrógrado de Urano é mais mundial. Então, a partir da entrada do Urano direto, eu acho que a coisa vai progredir melhor em relação às soluções que a gente dá. Além de ter o desafio de que precisa, de fato, acreditar na mudança. Tem uma tensão no final da semana que vale para a semana inteira e para a semana que vem, que é do Júpiter em quadratura com Urano, que significa a dificuldade que a gente tem de acreditar que pode mudar. Então vamos sintetizar? Fala de Sol-Plutão, mudar o olhar. Fala de Urano direto, vamos renovar a vida. E fala da dificuldade que é de acreditar nessa mudança. Então é o seguinte, mudando o olhar, acreditando e trabalhando para que a mudança aconteça. E a gente ter a facilidade das coisas andarem um pouco mais naturalmente para frente, eu acho que a gente pode colaborar com a partezinha que nos cabe numa mudança da situação geral desse planeta. Ok? Olha que semana importante. Então, um beijo gigante e até a próxima semana.